E aí, pessoal, aqui é o Eduardo Zolim, dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos tratar do review da rodada 11 da NFL, falar também de streaming de quarterback, streaming de defesa e ao final desse episódio falar sobre os melhores waivers disponíveis para você que de repente perdeu algum jogador, na parte de streaming de quarterback para quem é o Joe Burrow, algumas opções que podem estar disponíveis. E as demais opções, running backs, wide receivers e tight ends, aqueles que podem aí trazer algo a mais, te dar mais profundidade na tua posição, ou de repente até já fazer um plug and play ali, já colocar eles em campo. Mas você sabe qual que é a melhor maneira de sempre ouvir esse podcast antes de todo mundo? É assinando nas plataformas, assinando no Spotify, assinando no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Um pequeno detalhe que eu notei, tá? A maioria de vocês eu sei que escuta no Spotify, eu venho... Como é minha primeira temporada de podcasts, eu venho pedindo muitos feedbacks para vocês, adequei algumas situações, acho que agora ficou da maneira mais bacana aí em questão de informações que vocês gostariam de receber, questão de tempo e tudo mais. E tinha um pequeno detalhe que lá atrás o podcast era um pouquinho baixo, eu tentava fazer alguns ajustes, mas só trocando mesmo de equipamento que eu consegui trazer uma voz um pouco mais alta. Sem também ter que forçar muito, na verdade tem que até reduzir um pouquinho o áudio, porque senão ele fica estourando. E eu notei uma coisa, eu não sei se onde vocês ouvem isso, enfim, quando eu ouço no carro para verificar muito mais essa questão de se está bom ou não está, eu notava que estourava muito o áudio. E aí na última semana eu fiz uma mudança aqui na configuração, e eu fui testar pelo Apple Podcasts, que é o aplicativo que eu mais utilizo, e não pelo Spotify. E não estourou nada de áudio. Abrindo no Spotify, começou a estourar. Então, se você tem o Apple Podcasts, eu diria para você tentar aproveitar aí e migrar para o Apple Podcasts, que é muito bacana também. É o que eu utilizo, eu nem utilizo o Spotify. Porque o Spotify, de repente, ele diminui um pouquinho a qualidade e acaba estourando o áudio. De repente, aí tu ouve um pouquinho mais alto, ouve no carro, ouve com um sistema um pouquinho mais bacana, e ele acaba estourando um pouquinho o áudio. Então fica aí a dica no Apple Podcast. Se você ouve pelo Google Podcast ou algum outro lugar, me fala se está estourando o áudio ou não tá, só para mim ir mantendo aí a qualidade e tentar trazer sempre o melhor no podcast. Além de assinar nas plataformas, lembra sempre de seguir lá no Instagram, principalmente, no Facebook e no Twitter também, mas principalmente no Instagram, onde é a plataforma base do Fantasy Futebolista. Entrando nas notícias, a gente tem a segunda-feira do desespero, né? As notícias ruins sempre são maiores na segunda, e na quarta você já começa, a gente cava o buraco do caixão na segunda-feira, e na quarta a gente enterra. E dessa vez a gente tem um probleminha aqui, principalmente em dois times em essencial, tá? O Adam Thielen foi colocado na Reserve Covid List, tá? Nessa segunda-feira. Não se sabe se ele pegou ou se ele não pegou, tá? Se ele testou positivo ou não, ou se ele só teve contato. É um fato a se observar bem de perto, porque pode ser que você perca ele, ou pode ser que isso se espalhe para outros jogadores. A princípio é ele, não vi outra notícia, mas a gente tem um caso complicado lá nos Ravens, que o J.K. Dobbins e o Mark Ingram testaram positivo para o Covid-19. Testaram positivo, ou seja, eles devem essa semana provavelmente fora, não se sabe a outra ainda, mas tem uma dica bem importante nos waivers aí, vou segurar a audiência até lá. Então, ambos colocados na Covid List por testarem positivo, J.K. Dobbins e Mark Ingram. Quem deve perder um tempinho com uma lesão aí no tornozelo é o La'Mical Pirine, running back do New York Jets. Ele que tudo se indicava que ele teria mais volume a partir dessa semana, acabou se machucando, vai perder algum tempinho aí. Quem não deve jogar ainda nessa semana e ficou fora da última rodada foi o DeAndre Swift. Ele acabou entrando no protocolo de concussão e o time dos Lions jogam nessa quinta-feira contra o Houston Texans, e ele deve continuar fora do jogo, a não ser que ele acabe conseguindo escapar aí do protocolo de concussão, mas
por enquanto, difícil a situação lá com o DeAndre Swift. Quem foi colocado na Injured Reserve foi o Greg Olsen, ele que teve uma lesão no pé, então oficialmente o tight end do Seattle Seahawks vai perder no mínimo 3 semanas com essa lesão no pé ou até mais. E a notícia triste do domingo, né, Joe Burrow, ele teve uma lesão bem feia, foi colocado na Injured Reserve já, inclusive. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral medial e, a princípio, pode ter outras complicações aí também. Então, desejar aí uma boa recuperação para o calouro do Cincinnati Bengals, a escolha número 1 do draft. Nunca é legal quando ocorre uma coisa assim, ainda mais com um jogador principal, um jogador que se esperava muito, que vinha jogando bem. Mas deve se recuperar aí, não sei se pro ano que vem, tá? Foram várias lesões, ele esperar que corra tudo bem na recuperação para ele ter uma chance de retornar ainda em 2021. Mas é complicado, quando envolve, se fosse só ligamento colateral cruzado anterior, de repente MCL também, que é o medial colateral, menos mal, mas quando é 2 juntos, mais outras lesões, a pancada foi feia ali, tomara que ele se recupere logo. Tem um jogador que muita gente deve estar preocupado nessa semana, que é o Julio Jones, ele que continua com o hamstring, né? Ele já perdeu tempo em função desse problema na coxa, e ele será uma decisão de momento na hora do jogo. Então, se você tem o Julio Jones, já fique preparado aí para uma possível necessidade de trocar ele do seu elenco principal. Muita gente me pergunta sobre o Christian McCaffrey, como está a situação dele. Ele, a princípio, continua como semana a semana, então são graus aí que o pessoal, os departamentos médicos sempre falam. Quando se fala em semana a semana, quer dizer que a coisa está um pouquinho mais complicada. Quando é dia a dia mais tranquilo, né, que pode ainda acabar jogando na semana. A notícia desta segunda-feira é semana a semana, então dificilmente ele irá jogar nesta semana. Muito complicado. Continuando na parte de running backs, o Jordan Howard, que foi liberado pelo Miami Dolphins, assinou com os Eagles, então ele está atualmente no practice squad dos Eagles, e eu não duvido que eles coloquem ele nos jogos agora como um terceiro running back, como aquele running back daqui a pouco para pegar aquela linha de gol, ele que sempre... ele tem essa qualidade, né? Tanto que os Eagles usavam ele assim no ano passado, então pode ser que ele tenha um pouquinho mais de chances, mas continua ainda irrelevante ao fantasy, mesmo com uma lesão daqui a pouco que possa acontecer do Miles Sanders. Quem assume as prioridades nesse backfield é o Boston Scott, e ele continuará sendo uma terceira opção, no caso de uma lesão de alguma segunda opção. Review da rodada. Começando então o nosso review da rodada 11 da NFL, rodada 11 já. A gente está no momento que quem se classificou está se classificando, quem está brigando ainda está aí ainda brigando, e tem gente que já não abandonou, né? Porque não é para se abandonar a sua competição, sempre tenta arrancar mais uma vitóriazinha de alguém aí. Mas a gente já consegue saber agora quem ainda está na disputa, quem não está. Eu oficialmente tenho uma mínima chance, preciso fazer uns 40 pontos com o Cooper Kupp hoje para classificar, para tentar uma última vitória naquela minha liga que eu tô bem mal. Mas a princípio tudo leva a crer que eu vou perder apenas numa liga, bem é que eu tô pior. Incrível. Fiz algumas escolhas para tentar, comecei bem e acabou caindo tudo por terra. Mas vamos falar aqui dos jogos que aconteceram desde a quinta-feira. No Thursday Night Football a gente teve a revanche, né, a vitória dos Seahawks 28-21 sobre os Cardinals. Um jogo aí onde o Kyler Murray foi um quarterback top 10 nessa semana, o Russell Wilson não, né, ficou um pouquinho atrás, até pela forma que o jogo discorreu, né. O Carlos Hyde teve uma pontuação boa ali, foi um running back 1 nessa semana. O Kenyan Drake foi um running back 2, mas também fez seus 14 pontos. Chase Edmonds também um running back 2, então 2 running backs 2 por parte dos Cardinals. Quem me pediu antes do jogo se ia de Drake de Edmonds, eu disse para ir com Drake. Realmente ele foi o cara que teve mais carregadas e isso deve se manter, tá? Para quem está um pouquinho preocupado com essa questão. Por parte do jogo aéreo, um bom jogo aí do Tyler Lockett, ele que acabou sendo um wide receiver 1 nessa semana. Tirando ele, ninguém foi wide receiver, nem wide receiver 2, não teve nem pontuação disso em half PPR, né? O DK Metcalf, se não fosse o touchdown, ele não teria passado nem dos 10 pontos, então bem abaixo daquilo que se esperava dele. E pelo lado dos Cardinals, um jogo ruim do DeAndre Hopkins, né? 7.6 pontos para ele apenas em half PPR, até o Larry Fitzgerald foi melhor. Os tight ends a gente não teve nenhum destaque, a não ser a lesão aí do Greg Olsen, que deve perder um pouquinho
de tempo aí na sequência do campeonato. Passando para os jogos do domingo, a gente teve aquele jogaço entre Titans e Ravens que acabou no overtime, vitória dos Titans 30-24. Ryan Tannehill jogou muito bem contra os Ravens, teve pontuação aí de quarterback 1, Lamar Jackson abaixo, mais uma vez ele não passou das 200 jardas aéreas, teve até um touchdown, mas não chegou a ser relevante assim, naquilo que se espera dele, né? No lado do jogo corrido, o destaque da partida foi o Derrick Henry, mas o J.K. Dobbins não ficou atrás, com aqueles seus 2 touchdowns, 70 jardas em 15 carregadas, ele até teve uma pontuação bem bacana, tanto que ambos os jogadores nesse jogo terminaram no top 5 da posição de running back. Falando do jogo aéreo, nos Ravens, como eu disse, era a última chance do Marquise Brown e ele respondeu à altura, né? 0 de 3 recepções para ele, 0 pontos para ele, então oficialmente eu declaro aqui que Marquise Brown está fora de qualquer cogitação de escalar ele daqui para frente. Tá, tu não vai me vir com o Marquise Brown e o Devin Duvernay, por exemplo, outro jogador dos Ravens, mas Marquise Brown e outro jogador eu vou ir atrás de outro jogador, com certeza. Por parte dos Titans, o A.J. Brown conseguiu 4 de 7 recepções, 62 jardas, um touchdown, que lhe conferiu 14,2 pontos. Terminou com pontuação de wide receiver 2, assim como o Corey Davis, com suas 113 jardas em 5 recepções, que terminaram com 13,8 pontos pro wide receiver 2 da equipe dos Titans. Por parte dos tight ends, destaque para ambos os tight ends. Jonnu Smith teve apenas 20 jardas, mas o touchdown lhe deu alguns pontinhos. Aí o Mark Andrews foi um dos melhores tight ends na semana, com 18,10 pontos em half PPR, 5 de 7, 96 jardas e um touchdown para ele. Passando agora para o shootout da semana, os Panthers venceram os Lions por 20-0. Para ter uma noção, nessa liga que eu perdi, eu fui com o Matthew Stafford e eu me lasquei. Aí eu fui olhar as outras opções que tinham disponíveis, assim, tu dizia, não, ele vai jogar melhor que esse cara, ele ia jogar melhor que esse cara, ele ia jogar melhor que esse cara. E teve 4, 5 opções que estavam disponíveis que teriam ido melhor que ele, ou até mais, na verdade, porque ele fez apenas 7,62 pontos. O PJ Walker foi melhor que ele, mas também foi irrelevante. Uma boa partida aí para o Mike Davis, 14,9 pontos para ele, um touchdown, 64 jardas e mais 15 jardas aéreas, o que colocaram numa posição de running back 1 nessa semana. Pelo lado dos Lions, muita gente acabou apostando no Adrian Peterson, como o DeAndre Swift ia ficar fora, mas foi um jogo terrível para ele, assim como para o Kerryon Johnson, ambos carregaram aí o mesmo número de... na verdade, o Peterson carregou 7 bolas e o Kerryon Johnson carregou 6, mas ambos foram irrelevantes nessa semana. Pelo lado do jogo aéreo, nos Panthers, destaque para DJ Moore, com 18,3 pontos, lhe colocaram como wide receiver top 10 nessa semana, assim como o Curtis Samuel, 8 de 10 recepções para ele, 70 jardas e mais um touchdown, mais uma corrida de 4 jardas. O Robbie Anderson ficou um pouco mais atrás novamente nessa semana, mas continua tendo aí seu volume bacana, daqui a pouco se entrar um touchdown, ele vai ser o melhor wide receiver desse time dos Panthers. Por parte dos Lions, nenhum destaque, Marvin Jones, mesmo como wide receiver 1, foi bem abaixo. Quem foi realmente destaque nesse jogo aéreo foi o TJ Hockenson, 4 de 7, 68 jardas, 8,8 pontos para ele, mas não entrou nem no top 10 da posição de tight end. Um jogo, mais uma vez, um jogo onde os Browns têm dificuldades em função do tempo ruim lá em Cleveland, 22-17 sobre uns Eagles que parece que entraram num buraco, eles só cavam mais fundo, né? Eles não conseguem sair. Carson Wentz, partida terrível dele. Pro Fantasy não foi tão ruim, mas horrível. O Baker Mayfield se superou com 5,06 pontos em cima dessa defesa, mas o Carson Wentz foi quem cometeu as bobagens do jogo. O jogo corrido também dos Eagles não entraram, então o Miles Sanders foi um dos busts da semana. E pelo lado dos Browns até teve jogo corrido, mas a defesa dos Eagles vem segurando bastante. Nick Chubb teve uma pontuação para running back 2, e o Kareem Hunt abaixo mesmo com o touchdown. Na verdade, o touchdown salvou ele, porque ele teve 13 carregadas para 11 jardas apenas. Por parte do jogo aéreo, nenhum dos dois times colocaram jogadores aí dentro de uma posição de wide receiver 2, né? Destaque negativo para o Travis Fulgham, mais uma semana que ele parou. Ele teve 7 alvos na sua direção e agarrou apenas uma bola. É claro, teve umas bolas ali bem complicadas, mas teve bolas que ele dropou.
E por parte dos Browns, o grande destaque negativo desse corpo de wide receivers foi o Jarvis Landry, 3.6 pontos para ele. Estava no meu time, que eu vou perder lá e vou me desclassificar. Que legal. Mike Williams ficou na reserva. Que maravilha para botar o Jarvis Landry. Mas vamos voltar aqui, né? Se dá para destacar jogadores nesse jogo, dá para se destacar o Dallas Goedert, principalmente. 16.2 pontos para ele em half PPR, um dos melhores tight ends na semana, com 5 de 6 recepções, 77 jardas e um touchdown. O Richard Rodgers também apareceu, teve 2 recepções, 48 jardas e um touchdown, o que lhe colocaram também como um tight end aí. Se a gente teve o Dallas Goedert top 5, a gente tem o Richard Rodgers top 10. Um jogo que muitos dariam como perdido não foi para os Texans, 27-20 diante dos Patriots, um jogaço do Deshaun Watson, quebrou a banca, um dos melhores, se não o melhor nessa semana, com 31.36 pontos. Cam Newton não foi tão mal, mas não teve aí pontuação de quarterback 1, salvo que o jogo de hoje à noite não tem aí jogadores horríveis entre Rams e Bucks, mas acredito que isso não vai acontecer. Por parte do jogo corrida, mais uma vez, destaque para o Damian Harris, 11 carregadas, 43 jardas, um touchdown, mais uma recepção para 11 jardas. Aí, apenas running back 2, mas ele é o cara que está carregando o piano para essa equipe. Por parte do jogo corrido, né, ele tem tido muitas oportunidades. Por parte dos Texans, Duke Johnson foi bem abaixo daquilo que se esperava. O James White também teve uma pontuação aí ok, 11.3 ali na faixa do running back 2. Por parte do jogo aéreo, Damian Bird, 23.30 pontos em half PPR, 132 jardas, nada feito por Jacoby Myers nessa semana, foi tudo pro Bird, e ele foi um destaque nessa semana. É difícil ele ter sido no teu time, né? Porque pouca gente deve ter escalado ele. Por parte dos Texans, a gente teve aí um destaque bem próximo entre Will Fuller e Brandon Cooks, mas ambos aí abaixo de pontuações que você que tenha te dado muitos frutos nessa semana. Uma pontuação ok, né? 11 para o Fuller, 10,5 para o Brandon Cooks. E quanto aos tight ends, a gente teve um destaque aí para o Jordan Akins, 5 de 6, 83 jardas, pontuação de top 10 tight end para o Jordan Akins. Passando para um jogo que poderia também ser um shootout, mas os Jaguars saíram na frente, né? Eles fizeram um field goal, mas os Steelers viraram 27-3 para... eu acho que se alguém apostou nos Jaguars nesse jogo aí, eu não sei o que o cara tomou, mas não tinha como, né? O Big Ben até não foi tão bem como se imaginava, né? Teve uma pontuação aí abaixo do top 10, mas fez seus 17.68 pontos, uma boa pontuação para quem faz streaming. No jogo corrido, como a gente já havia falado, o James Robinson ia ter problemas, até rendeu, mas não rendeu nem para um running back 2. O James Conner, por outro lado, conseguiu ter uma pontuação aí de running back 2 na semana. De repente, se aquele touchdown tivesse sido para ele, não para o Ben Snell, ele teria sido um aí dos destaques de running back na semana. O James Conner, running back do Pittsburgh Steelers. Por parte do jogo aéreo, mais uma vez, Deontay Johnson, 12 de 16, 111 jardas para ele, 17.10 pontos para ele, pro grande recebedor aí dos Steelers, wide receiver 1 nessa semana. Chase Claypool também foi um destaque. O Juju Smith-Schuster ficou um pouquinho abaixo daquilo que ele vinha fazendo, né? Acaba que tu acredita no cara, ele acaba te deixando na mão, mas faz parte. O DJ Shark não teve uma pontuação tão boa, achei que de repente ele poderia se destacar, mas foi abaixo nessa semana. E o Eric Ebron, um dos se não me engano, não lembro se era minha aposta nessa semana, inclusive. Eric Ebron, 11.6 pontos, 4 de 7, 36 jardas e um touchdown para ele. Pontuação aí de tight end, top 10. Partindo para o jogo, onde era um dos destaques a se acompanhar, né, como que o Tyson Hill ia jogar, e ele jogou muito bem, 24-9 dos Saints sobre os Falcons. O Matt Ryan muito abaixo nessa partida, pelo amor de Deus. O Tyson Hill teve 23.42 pontos, ele foi um quarterback top 5 nessa semana, quem diria, né? Passa a ser uma opção aí para as próximas semanas, e por algum motivo o Sean Payton estava certo de não colocar o James Winston, né? Agora, quem tem muito problema quanto a isso é o Alvin Kamara. Ele, pela primeira vez na carreira dele, ele teve um jogo sem nenhuma recepção. Ele até teve um target, mas ele não agarrou a bola. Teve apenas 45 jardas terrestres, um touchdown, 10.5 pontos para ele. Pontuação aí fora do running back 2. Quem contava com ele se deu mal. E luzinha amarela, tá? Porque com Tyson Hill
como opção, a gente vê que quando existem quarterbacks móveis, os running backs que tendem a receber passes acabam sendo um pouquinho desvalorizados em função de ter essa dupla ameaça do próprio quarterback. Então, olho no Kamara, cuidado com ele para frente. O Latavius Murray teve as suas carregadas ali, fez uma pontuação até ok. Pelo lado dos Falcons, eu tinha avisado, não escalem Todd Gurley. E ele vai ser um touchdown dependence, então ele não teve touchdown. Acabou ficando para trás, né? 3.4 pontos apenas pro running back dos Falcons. Já no jogo aéreo, o destaque foi o Michael Thomas, uma pontuação aí de wide receiver top 10. Assim não, o Calvin Ridley ficou abaixo, 11.5 só. 5 de 9, 90 jardas pro Ridley. O Michael Thomas conseguiu passar das 100 jardas em 9 recepções. E quem diria, né? Até na verdade se esperava um pouco, né? Em função de tu coloca um quarterback reserva, tu vai buscar sempre que ele jogue a bola para o melhor recebedor da equipe, né? Pelo lado dos Falcons, voltando ali, né? Além do Calvin Ridley não ter feito uma pontuação nem de wide receiver 2, destaque negativo, Julio Jones, 2 de 2, 39 jardas, 4.9 pontos para ele que acabou aí... A lesão tá atrapalhando, isso é uma certeza. Agora... Hayden Hurst, 0 de 2 pro Hayden Hurst, nenhuma recepção pro tight end dos Falcons. Realmente um jogo aí pros Falcons esquecer essa derrota aí pro Saints do Tyson Hill. Partindo agora para aquele jogo que ficou mais marcado pela lesão do Joe Burrow, né? 20-9 pro Washington diante dos Bengals. Alex Smith era uma boa opção para essa semana, acabou que teve o touchdown, mas não teve as jardas aéreas suficientes, o jogo ficou um pouco mais tranquilo para o time de Washington, tanto que o Antonio Gibson se destacou aí com 16 carregadas, 94 jardas, um touchdown, mais uma recepção para 10 jardas para o running back de Washington, uma boa opção aí para as próximas rodadas, inclusive. Por parte dos Bengals, o Bernard até assumiu a posição do Joe Mixon, mas não rendeu o suficiente, rendeu abaixo daquilo que ele tinha rendido naquele jogo lá que o Mixon saiu fora, não contra os Steelers, que era complicado o jogo, e esse também, o time de Washington tem uma defesa aí boa contra o jogo corrido, mas ele ficou abaixo daquilo que se espera, até pela questão do jogo, lesão do Joe Burrow. O foco foi mais no jogo aéreo, em função de ter que correr atrás do resultado. Tyler Boyd até teve 9 recepções para 85 jardas, não foi tão mal, mas não teve pontuação nem de wide receiver 2. A.J. Green entrou, fez um touchdown que ele não fazia desde 2018, mas também abaixo. T. Higgins, 10 alvos na sua direção, apenas 3 recepções. É complicado, né? Aí pelo lado de Washington, até o Terry McLaurin teve um jogo ok, mas aí faltou também para o wide receiver de Washington, e quem vinha se destacando e não foi um jogador relevante foi o J.D. McKissic, com apenas 7.4 pontos em half PPR. Outro jogador que foi um desastre nesse jogo foi o Logan Thomas, né? A defesa dos Bengals vem tendo dificuldades para parar os tight ends adversários, mas o Logan Thomas fez apenas 1.8 pontos nesta semana. Partindo para um jogo onde a gente tinha tudo nesse jogo pro Tua explodir, ter o seu jogo mais fácil até então. E não sei se ele subiu no salto, o que aconteceu, mas ele foi inclusive substituído na metade do jogo, foi pro vestiário e não foi por lesão. Fitzpatrick entrou, não fez nada demais também, mas olha, sinal amarelo aí. Se tu tem Tua, não escala ele na próxima semana, que isso aí vai fazer bem para ti. Drew Lock também muito mal nessa partida. Falando nisso, né, os Broncos venceram 20-13, encerrando aí uma sequência boa dos Dolphins. Destaque, incrível destaque para o Melvin Gordon, que já tinha desistido praticamente dele. Fez 2 touchdowns, 84 jardas para ele. Ainda teve um fumble, mas garantiu aí uma pontuação. Se não fosse o fumble, seria um dos melhores da semana, inclusive na posição de running back, mas ele garantiu pontuação aí para ser um running back 1 nesta semana. Pelo lado dos Dolphins, o destaque maior para o Salvon Ahmed, mas ele não chegou a nem ter pontuação de running back 2 para semana 11. Falando de wide receivers, o destaque da partida foi o Devante Parker, 6 de 9, 61 jardas, um touchdown, pontuação de wide receiver 2 para ele, assim como para Tim Patrick, que novamente passou das 100 jardas, 119 jardas para ele em 5 recepções. Os demais jogadores, Jerry Jeudy abaixo, mal utilizado novamente. Por parte dos Dolphins não se esperava outro jogador a não ser o Devante Parker, e ele realmente apareceu.
Falando em tight ends, Noah Fant 4 de 5, 55 jardas, e o Mike Zick 4 de 5 para 43 jardas, ambos aí fora de uma posição de tight end nessa semana, ambos aí que devem ter um futuro até bacana na liga, mas não vem fazendo aí uma boa temporada nessa reta aqui. Até tiveram jogos bons, mas é muitos altos e baixos. O Los Angeles Chargers, olha, esses caras tentam perder jogo, hein? 34-28 para os Jets. Os Jets que continuam sem vencer. Os Chargers que venceram apenas a terceira. E a gente está vendo aqui por quê, né? Acabaram ganhando de apenas uma posse. Ali 6 pontos só para o time dos Jets. Time de Joe Flacco, que não vem fazendo umas partidas tão ruins, né? Agora grande destaque para o Justin Herbert. Um dos melhores da semana. 37 passes completados para 366 jardas, 3 touchdowns para o calouro. Esse é um dos destaques aí desse ano. Olha, será calouro ofensivo do ano? Quem mais a gente tem? A gente tem o Joe Burrow, a gente tem o Tua, Jake Luton. não, Jake Luton tá fora. Mas pode ser. Eu não consigo, de repente, em uma outra posição, algum jogador. Mas assim, o Justin Herbert está enchendo os olhos das pessoas. É bonito de ver ele jogar. Então aí, ficar de olho nessas pontuações aí que vão vir ao final da temporada. No jogo corrido, como eu tinha comentado lá, Michael Pirine se machucou. Teve até um touchdown, mas agora vai perder um tempinho. Com ele fora o Frank Gore. Não sei se ele já tinha saído, mas o Frank Gore acabou também tendo um touchdown. Teve mais volume, 14.10 pontos para ele. Pontuação de running back 2. Cala embalagem abaixo daquilo que se esperava. Joshua Kelly, irrelevante mais uma vez. Joshua Kelly, você pode esquecer dele, tá? Agora, quem você não deve esquecer é o Keenan Allen, né? 16 de 19 targets, 145 jardas, um touchdown. Ainda teve um fumble, mas mesmo assim se manteve aí entre um dos melhores wide receivers da semana, com 25.5 pontos para o Keenan Allen. Sensacional. O Keenan Allen é um dos meus wide receivers favoritos, e agora com o Justin Herbert a gente vê ele crescendo novamente, isso é muito bacana. Outro jogador que foi um destaque nesse jogo foi o Mike Williams, com 15.2 pontos em half PPR. Dessa vez ele teve o touchdown, isso ajudou ele a ter uma pontuação melhor. Ruim para quem não escalou como eu, o Mike Williams. Pelo lado dos Jets, destaque novamente com o Breshad Perriman. Até me pediram do Jameson Crowder, teve várias dúvidas. Ainda bem que eu disse para todo mundo não colocar o Crowder, porque o Breshad Perriman vem recebendo mais oportunidades com o Joe Flacco. O Joe Flacco já tinha jogado com ele e dá para ver que tem uma química. É claro, não tem volume, né? 2 de 4 apenas, 54 jardas e um touchdown, isso ajudaram bastante. Só que nem pontuação de wide receiver 2 ele teve, tá? Só para avisar. Então é um 880 esse cara aí, com essa duplinha aí, Flacco, Perriman. A gente teve o touchdown do Chris Herndon, que teve 2 recepções para 32 jardas e mais um touchdown, o que lhe conferiram pontuação ali de top 10 nessa semana. Eu que já desisti do Chris Herndon enquanto o Adam Gaze for titular. Continuo desistido, não vou mudar minha opinião. Gostei do Hunter Henry, foi um tight end top 5, com um pouquinho mais de pontos só. 4 de 7, 48 jardas, um touchdown. Ele pode crescer agora no final da temporada. Olho nele se ele está disponível aí na sua liga. Às vezes ligas menores, né? Acaba ficando disponível. Um grande jogo a gente teve, inclusive passou na ESPN, foi pro overtime. 34-31 para os Colts, ambos em cima dos Packers, ambos agora 7-3 no campeonato. Ambos os quarterbacks também dentro aí do top 10 nessa semana. Um grande destaque para o Philip Rivers, que tinha uma partida bem complicada. Claro, o Aaron Rodgers também tinha uma partida complicada. A defesa dos Colts é uma defesa boa, mas a gente espera sempre muito mais do Aaron Rodgers do que do Philip Rivers. Ele não fez um jogo ruim e acabou que o grande culpado de repente dessa derrota foi o Marquez Valdes-Scantling. Ele que já não era confiável, agora menos ainda. Agora passando para o jogo corrido, pelo menos dos dois, né? Eu tinha falado semana passada, Marquise Brown ou Jonathan Taylor, era a última chance. Marquise Brown já provou que esqueçam ele. Agora o Jonathan Taylor não. 22 carregadas para o Jonathan Taylor, 90 jardas, 4 de 4 recepções para outras 24 jardas. A pontuação não foi tão alta, 13.4, mas ele teve volume. O Hines apareceu bem menos, o Jordan Wilkins menos ainda, e isso é muito bom para o calouro. Não sei se dá para se esperar muito, mas os jogos daqui para frente são muito favoráveis para a posição de running back. E para quem estava tentando, já desistindo dele, tá aí uma ótima oportunidade de dar mais uma chance para ele. Ele provou que teve volume e ele provou que ele não é aquele cara que vinha jogando nos últimos jogos, ainda mais um jogo grande desses e que precisava dele. Ele deu conta do recado, foi muito bem. Então,
mesmo fazendo menos pontos que o Aaron Jones, tá? O Aaron Jones teve pontuação aí de running back 1 nessa semana com 15.10 pontos. Mas eu destaco bastante o Jonathan Taylor aí por essa resiliência, por essa possibilidades de melhorar daqui para frente. Já no jogo aéreo, grande destaque sempre, né, dos Packers, 7 de 8 recepções para o Davante Adams, 106 jardas, um touchdown. Pontuação aí de quarterback top 5, mas eu quero destacar o Michael Pittman, 3 apenas recepções de 3 alvos na sua direção, 66 jardas e um touchdown para o Pittman, 14.10 pontos, pontuação de wide receiver 2, mas esse cara tem futuro na NFL, ele é diferenciado, ele está se tornando o wide receiver 1, eu acho que ainda o T.Y. Hilton é a primeira opção na cabeça da comissão, mas olho no Michael Pittman, um ótimo calouro vindo aí esse ano para mais um ótimo wide receiver saindo do draft. Destaque para o Robert Tonyan, que é tight end, não é tight end, enfim, ele teve 5 de 5, 44 jardas e um touchdown para ele. Destaque negativo pode-se dizer o Allen Lazard, ele teve menos snaps do que ele teria normalmente, mas isso deve aumentar nas próximas semanas. Eu tinha dito para não escalar os tight ends dos Colts, no fim cada um teve um touchdown, não tiveram pontuação de tight end 1, ambos tiveram touchdown, não foram tão mal, mas também não foram aí relevantes para o Fantasy, eles não foram um diferencial na sua equipe nessa semana. Outro jogo agora aqui, que foi um jogão também, dá para se dizer assim, pelo menos pela bravura de ambas as equipes em tentar vencer, o Dallas Cowboys chegou à sua terceira vitória na volta do Andy Dalton, 31-28, fora de casa sobre o time do Minnesota Vikings. Destaque na posição de quarterbacks para o Kirk Cousins, ele até fez um jogo bom, passou aí das 300 jardas, mas não levou o time à vitória. Quem levou foi Andy Dalton. O Ezekiel Elliott, nessa semana ele se destacou, eu tinha falado até, olha, o Ezekiel Elliott era um dos destaques no Fique de Olho nessa semana, né, do post lá no Instagram. Como é que ele ia reagir com o Andy Dalton de volta? Ele reagiu muito bem, 18.4 pontos para ele, pontuação aí de running back top 5, mas o Dalvin Cook acima dele, né, 21,5 para ele, 115 jardas, o Elliott teve 103, mas acabou que a grande diferença que foi no jogo aéreo que o Dalvin Cook aparece e é um fator diferencial em toda a NFL. Tony Pollard teve um touchdown em 5 carregadas, 60 jardas para ele, ótimos números aqui para o Tony Pollard, mas destaque mesmo o Ezekiel Elliott. Tony Pollard acabou tendo seus 12 pontos em half PPR e sendo um running back 2, inclusive. Os Cowboys fizeram uma partida decente, tanto que venceram o jogo, né? Que touchdown aquele do CeeDee Lamb, 14.6 pontos para ele, pontuação apenas de wide receiver 2, mas ele fez um touchdown sensacional. Ele tirou da marcação, se esticou lá e buscou a bola, foi muito bacana. Muito, muito plástico, muito bonito aquele touchdown. A Mari Cooper apareceu um pouquinho mais que o Andy Dalton. O Michael Gallup ainda baixa, claro, são muitas bocas para alimentar, fica difícil. Pelo lado dos Vikings, a Adam Thielen, um dos destaques da posição nessa semana, 28.3 pontos em half PPR para ele, 8 de 11, 123 jardas, 2 touchdowns. Quem também não foi mal foi o Justin Jefferson, nas suas apenas 3 de 5, ele teve 86 jardas e 1 touchdown, mas pontuação apenas de wide receiver 2. Quanto aos tight ends, destaque aí para o Dalton Schultz, que teve uma pontuação de tight end 1 nessa semana, 10.5 pontos para ele, aquele touchdown ajudou bastante. Indo agora para o Sunday Night Football, para fechar o nosso review até agora, na quarta-feira eu falo do jogo da segunda-feira, o jogo que a gente tem hoje à noite, mas aí a gente teve os Chiefs vencendo a equipe do Las Vegas Raiders. Eu até comentei num post, eu acho, do NFL Brasil, que o raio não ia cair 2 vezes no mesmo lugar. O pessoal me bombardeou lá, foi bem engraçado. Mas, realmente, o raio não caiu 2 vezes. Há quem diga que pode ser porque não era no Arrowhead Stadium, tudo bem. Mas, assim, vamos falar do Fantasy, tá? Ambos os quarterbacks top 5 nessa semana da posição. Patrick Mahomes e Derek Carr. Muito bacana ver o Derek Carr jogando bem. Muito, muito bacana esse time dos Raiders serem competitivos. Tem que ser com todas as equipes e não só contra os Chiefs e contra um ou outro. Tem que ser tem que sempre querer ganhar. Eu acho que falta um pouquinho disso aí na equipe dos Raiders. Não é uma equipe ruim, principalmente na defesa. A defesa briga muito. E é legal ver a defesa dos Raiders jogar, porque ter essa pegada de old school é muito bacana. Mas não foram capazes de segurar Patrick Mahomes e companhia. Clyde Edwards-Helaire teve
o maior volume nesse jogo, foram 14 carregadas, 69 jardas, 2 touchdowns, mais uma recepção para 8 jardas, 20.2 pontos para ele, pontuação aí um dos melhores na semana. Josh Jacobs, abaixo do que se espera dele, teve até um touchdown, fez 12.9 pontos em half PPR, mas o Le'Veon Bell quase chegou nele, né? O Le'Veon Bell teve 10.10, ambos aí fora de uma pontuação de running back 2. Já pelo jogo aéreo, destaque do jogo, Tyreek Hill, 11 recepções de 14 tentadas, 102 jardas, mais um touchdown. Ele até tentou correr 2 vezes com a bola, mas perdeu jardas nas corridas, fez 21.5 pontos para ele, pontuação aí top 5. O destaque pelo lado dos Raiders foi o Nelson Agholor, 6 de 9, 88 jardas e um touchdown. Pontuação de wide receiver 1. Os demais abaixo, né? Não se esperava muito também nesse jogo, até o Nelson Agholor também se destacando aí mais uma vez. Quem realmente se destacou em ambas as equipes, além dos quarterbacks, foram os tight ends, né? Travis Kelce, 22.86 e Darren Waller, 18.30. O Darren Waller agarrou todas as bolas na sua direção, teve 7 recepções para 88 jardas no touchdown. Pelo lado dos Chiefs, o Travis Kelce teve 8 de 10 para 127 jardas e mais um touchdown. Ele, assim, teve gente já que me pediu se valia a pena trocar ou até tentar trocar. É assim, ó, o cara que tem o Travis Kelce não vai trocar. E se tu não tem que tentar trocar ele. Tu não precisa, tu tem o melhor tight end e nem pensa em trocar por um running back, né? Ele é um diferencial, é como se tu tivesse 2 jogadores num só com o Travis Kelce, numa posição que ninguém pontua tão bem assim. Então, nunca pense nessa situação aí. Vamos agora aí pro streaming de quarterbacks. Streaming de quarterbacks e de defesas. Seguindo aqui nosso podcast, a gente tem o streaming de quarterbacks e streaming de defesas. Vamos então, primeiramente, falar sobre os quarterbacks. Um dos ótimos quarterbacks para se tentar buscar aí quem faz streaming é o Derek Carr, que jogou muito bem ontem no Sunday Night Football. Ele que enfrenta os Falcons fora de casa na próxima semana. Os Falcons vem dando muita pontuação. O Derek Carr vem de um jogo bom. Vamos ver aquilo que eu acabei de falar, se os Raiders querem ganhar ou não esse jogo. Um cara que era um dos destaques na semana passada para quem faz streaming, e eu quero acreditar nele mais uma vez, porque o jogo é um pouquinho diferente. Alex Smith, o quarterback de Washington, ele vai enfrentar os Cowboys lá em Dallas, e eu acho que vai ser um jogo muito mais aberto. A gente vai ter Smith contra Dalton, pode ser um jogo bem bacana de se assistir, inclusive, um jogo que pode ter seu desenrolar mais no jogo terrestre por parte de Washington, mas o Alex Smith eu acho que ele vai ter que correr mais atrás do resultado contra os Cowboys, ainda mais fora de casa e valendo a divisão. Quem vencer esse jogo vai acabar dormindo aí até o final de semana na liderança. Dormindo até segunda-feira, que a gente tem Seahawks e Eagles na segunda, mas acredito que não tem como dar Eagles, né? Outro jogador que também se destacou nesse final de semana e tem um jogo favorável é o Philip Rivers, ele que enfrenta o Tennessee Titans. Se ele manter o ritmo, manter a forma, ele tem tudo aí para ser mais uma vez destaque nessa semana e ser uma opção aí de streaming, estando liberado em mais de 50% das ligas. Já falando de streaming de defesas, a gente tem, falando de Alex Smith e Cowboys, a gente tem a defesa de Washington favorável nesse confronto. Eles que vão enfrentar os Cowboys, como eu já comentei, e vem tendo aí, conseguindo parar o jogo terrestre, vem trazendo dificuldades no jogo aéreo. O Andy Dalton não é o cara mais confiável do mundo, podem ocorrer turnovers, podem ocorrer sacks, então boa dica, a defesa de Washington para essa próxima semana. Uma outra boa dica é a defesa do Seahawks, que não vem vindo bem, não vem bem, não adianta, mas enfrenta os Eagles de um Carson Wentz que tem visto fantasmas como via o Sam Darnold. Então, Seahawks, se der pressão, se pressionar, a gente vê o último jogo de Jamal Adams já deu mais pressão no quarterback. Se o Jamal Adams começar a chegar no Carson Wentz, eu não quero nem ver o que vai acontecer aí nesse jogo. E um outro jogo, olha aqui, eu mencionei todos os times da NFC East quando se fala em defesa. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Nesse caso é bom. A defesa dos Giants enfrentam os Cincinnati Bengals, que vai jogar com o Ryan Finley. E isso quer dizer o quê? Turnovers, sacks, enfim. Vai dar problema para os Bengals. O que tu acha? Vai de Giants, vai de Seahawks ou vai de Washington? Comenta lá no post. Waivers da semana.
Passando agora para o nosso quadro final, aquele quadro que todo mundo fica esperando, os waivers, os melhores waivers disponíveis aí nessa semana, quem você deve buscar, onde que está sua fraqueza, onde tu perdeu algum jogador. E um dos destaques, para mim, o destaque na posição de running back seria o J.K. Dobbins. Não deixa de ser uma opção, ainda mais que vai ter menos concorrência se tu tem espaço no teu elenco, além de que, pega essa dica, se você tem Covid List no Injury Reserve, você pode pegar o J.K. Dobbins, botar na Covid List e ainda vai te sobrar um espaço no banco para essa semana. Mas, esquecendo o J.K. Dobbins, eu preciso de alguém para escalar nessa semana, Gus Edwards. Sem Mark Ingram, sem J.K. Dobbins, o Gus Edwards vai ser soberano nesse ataque corrido de Baltimore, que joga já na quinta-feira. Então, cara, tá precisando escalar um running back urgente, Gus Edwards vai ser a solução. Um outro cara que surgiu interessante na última semana e se pagou para quem foi atrás foi o Carlos Hyde, running back do Seattle Seahawks. Porém, ele joga só na segunda-feira e até lá o Chris Carson pode voltar. Então, tem que monitorar a situação, mas se o Chris Carson não jogar, ele é uma ótima opção diante dos Eagles. Um outro cara que nessa semana se dizia, ele vai ter o Matt Breida de volta, vai perder carregadas, não perdeu. Salvo um Ahmed, como eu já tinha comentado, ele é uma versão aí do Myles Gaskin, e eu acho que quem realmente traria algum problema para quem está escalando os running backs do Miami Dolphins seria a volta do Myles Gaskin e não aí a volta do Matt Breida. Grande destaque do backfield do New England Patriots, o Damien Harris é outro jogador que deve ser buscado aí nos waivers da sua liga. Ele que é o cara que está carregando mais, está tendo mais oportunidades. Agora a gente tem uma lesão possivelmente com o Rex Burkhead, se eu não estou enganado. E ele pode ter mais volume ainda. Claro, a gente tem o James White, tem o Sonny Michel voltando, mas o Damien Harris se falava muito nele ainda na off-season e ele vem mostrando por que se falava tanto nele. Outra opção aqui para fechar a posição de running back, ótimos nomes para a posição de running back, é o Wayne Gallman, do New York Giants. Ele que está disponível porque o time estava em bye na última semana, mas ele vem recebendo oportunidades. E ele vem mostrando que ele merece uma oportunidade aí nesse ano, enquanto que o Saquon Barkley está fora, para ser o dono desse backfield. Mesmo que o Devonta Freeman daqui a pouco voltando, a gente não sabe a real situação dele, mas o Wayne Gallman vem produzindo e ele deve continuar assim até o final da temporada. Passando para wide receivers, o grande destaque é o Michael Pittman do Indianapolis Colts, não preciso nem mais elogiar, né? Já elogiei bastante nos últimos dias. Outro jogador aí que vira uma opção é o Nelson Agholor, mas cuidado, porque ele é um jogador de muitos altos e baixos em toda a sua carreira, mas não deixa de ser uma opção. O Derek Carr está lançando a bola para ele e ele está aproveitando muitas oportunidades. Outro jogador aqui para se falar na posição de wide receiver é o Mike Williams do Los Angeles Chargers, mais uma vez falando do Mike Williams, mas ele continua lá disponível e ele está produzindo, então vale a pena se você está precisando de profundidade na posição de wide receiver. Para também aumentar sua profundidade, eu diria que o Breshad Perriman é uma opção. Enquanto o Joe Flacco for o quarterback, ele vai ser o alvo preferido do Flacco. Não é um cara que você vai escalar em todo jogo, mas naqueles matchups que são favoráveis para a posição de wide receiver, ele pode ser escalado sem problema algum, enquanto o Joe Flacco for o quarterback. E para fechar a posição de wide receivers, Allen Lazard, do Green Bay Packers, ele teve menos snaps do que se esperava, em função até da volta da sua lesão, mas além de ele estar voltando, a gente teve aquela questão do MVS dropando a bola ali decisiva para a partida, a gente dropando não, né? Ele sofreu um fumble. O Allen Lazard deve ser o wide receiver 2, o Robert Tonyan pode começar a produzir menos a partir de agora, ele já produz menos com o Davante Adams em campo. Se o Allen Lazard começar a ter mais volume, ele vai também produzir menos e o Allen Lazard vai começar a ter uma pontuação aí mais bacana para o Fantasy. Para fechar, falar de tight ends, não tem assim grandes nomes na semana, mas eu vou destacar principalmente 3 nomes aqui. O Dalton Schultz, do Dallas Cowboys, ele tem aquela pontuaçãozinha básica e às vezes é bom tu ter um tight end que pelo menos te dá aquela pontuaçãozinha básica. Às vezes tu tenta arriscar, por exemplo, pega o Logan Thomas da última semana, 1.8 pontos apenas. Como é que tu vai confiar? O cara fez 1.8 no matchup favorável para ele. Claro,
vi toda a questão do jogo e tudo mais, mas prefiro então arriscar no Dalton Schultz. Ou também no Robert Tonyan. Mas o Robert Tonyan também é muito 880, então não tem como saber quando é que ele vai ter. Ele vem aproveitando bem até a situação, mas eu não confiaria nele aí para escalar. Eu não me vejo escalando o Robert Tonyan, a não ser que o Davante Adams não jogue. Um cara que saiu um pouquinho do radar foi o Jordan Reed, então ele está disponível ainda em muitas ligas do San Francisco 49ers, que estava de folga na última semana, mas volta nessa próxima semana, e ele deve estar disponível aí na maioria das ligas. Agora, para fechar, é um nome que não está disponível, mas eu sei que ainda tem disponibilidade em várias ligas, não está disponível em mais de 50% segundo o NFL, mas é o Dallas Goedert, o tight end do Philadelphia Eagles. Ele teve um jogo muito bacana, de repente ele pode ter mais um jogo bacana contra o Seahawks. Pode ser que o Zach Ertz volte, mas acredito que não volte ainda. Então aí vira uma ótima oportunidade para você pegar um tight end muito bom pro Fantasy. Esse foi o episódio de hoje, o episódio de início da semana. Eu espero que quem precisa de um milagre essa noite ainda consiga um milagre para vencer seu matchup, mas não garanto nada. Esperamos um jogo bom, pelo menos um jogo divertido nesse Monday Night Football entre Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers. Certo? Uma boa semana a todos. Um abraço.